Olá, NutriKids! Seja bem-vinda a mais uma live. E nessa série de lives que eu te ensino como você pode atender com segurança e viver da nutrição infantil através de um passo a passo. Nessa série de lives que estão acontecendo aqui no meu Instagram, é para esquentar a jornada na nutrição infantil, a jornada do passo a passo na nutrição infantil que vai acontecer entre os dias 6 e 12 de setembro, um evento 100% online e gratuito. Se você ainda não se inscreveu para esse evento, entra no meu link da bio aqui no meu Instagram e se inscreva. Não esqueça de confirmar a sua inscrição. Assim que você se inscreve, você recebe um e-mail de confirmação. Aí sim você está inscrita. Também não deixe de entrar no nosso grupo do WhatsApp para ser lembrada de primeira mão quando as aulas forem ao ar. Ao todo serão 3 aulas inéditas. Além disso, teremos comunidade no Facebook para juntar todas as nutricionistas e estudantes de nutrição do Brasilzão todo nessa comunidade. E também nós vamos ter sorteios, brindes e muito mais. Então se inscreva para você receber todas as novidades. E agora nós vamos conversar sobre a fidelização de pacientes de introdução alimentar. Então o título dessa live é De 6 meses a 2 anos ao seu lado, paciente de introdução alimentar fidelizado. Eu vou ativar aqui os comentários. Quando a gente atende bebezinhos em fase de introdução alimentar, é muito gostoso, é muito gratificante ajudar um bebê a comer desde os primeiros dias de vida, né? Desde os primeiros momentos que ele tem contato com esse alimento, que é os 6 meses. Mas a gente tem que entender que a fase de introdução alimentar não é somente aos 6 meses, é até os 2 anos. E quando eu comecei a atender bebês de introdução alimentar, essa era a minha carinha. Eu estava sempre muito triste. Por quê? Eu recebia muitos bebês de 6 meses, né? E vivia sempre buscando novos e novos bebês de 6 meses. E, na realidade, a introdução alimentar é até os 2 anos. Então, eu tinha essa dificuldade de fidelizar esses pacientinhos até os 2 anos. E não só a dificuldade na fidelização, mas também o que a gente faria a cada consulta. E em que momento que a gente encontraria novamente aquele paciente, né? É com 7 meses? É mensalmente? Né? É toda semana? É a cada trimestre? O que a gente faz nesse acompanhamento de introdução alimentar? E hoje eu tenho tudo muito claro isso, né? E pratico e dá certo aqui no consultório. E é esse passo a passo que eu quero trazer aqui para vocês. Então, quando a gente fala hoje, né? Quando eu digo sobre acompanhamento de bebês e crianças, a minha carinha mudou, né? Agora eu sou uma nutricionista extremamente feliz e realizada em fazer acompanhamentos de bebês, né? Quando eu enxerguei o que era realmente um acompanhamento nutricional na fase de introdução alimentar. O foco não é somente consulta aos 6 meses. A gente tem que saber fidelizar essas famílias, a gente tem que saber mostrar a real importância deles continuarem acompanhamento até o final dessa fase, né, de formação de paladar, de reconhecimento dos alimentos, né? Tem ali a fase de seletividade. A gente vai estar conversando aqui nessa live sobre isso. Então, é importante e como vocês vão mostrar também essa importância aos pais assim que eles finalizarem a consulta de 6 meses, como você vai demonstrar a real necessidade de voltar e quando que eles devem voltar, tá certo? Então, vamos lá. O acompanhamento de um bebezinho, ele compreende, né? Pelo menos aqui eu faço assim. Claro que cada profissional faz de uma forma. Aqui eu faço aos 6 meses, podem até vir antes, aos 5 meses, né? Caso a mãe queira se preparar, enfim. Mas geralmente eu gosto que o pacientinho chegue aos 6 meses para fazer a parte prática da consulta, né? Que eu vou mostrar ao final mais ou menos como funciona.
Depois, o bebezinho volta aos 9 meses, então é um acompanhamento trimestral no primeiro ano, né? Fechou 9 meses, a gente retorna com 1 aninho. Finalizamos o primeiro ano, né, de introdução alimentar. Depois eu falo para os pais para eles retornarem com 1 ano e meio, ou seja, 1 ano e 6 meses. Mas, se sentirem a necessidade de retornarem antes disso, eu sempre falo, o consultório está com as portas abertas, né? Podem vir, devem vir, né? Estou aqui para isso. Mas, ao meu ver, com 1 ano e 6 meses está de bom tamanho. Por quê? Porque as recomendações continuam as mesmas, mas há peculiaridades da idade. E a gente fecha a consulta final desse acompanhamento aos 2 anos. Nos 2 anos, né, a gente faz toda uma consulta de direcionamento, uma consulta de prevenção, uma consulta de orientação a respeito de seletividade alimentar. Então, eu vou mostrar para vocês, né, nas próximas imagens, o que está acontecendo com cada fase, né, e o que a gente vai estar abordando em cada momento desse acompanhamento. Então, quando a gente fala acompanhamento de bebês, né, eu tinha muito isso quando eu resolvi atender nutrição infantil. O que eu vou fazer com um bebezinho, né? O que eu vou inventar? Não tenho o que inventar. Tem muito o que se falar, tem muito o que se orientar, tem muito o que se escutar, né, desses pais, pra gente realmente garantir, né, que o que você ensinou aos 6 meses não vai se perder tudo com 1 ano, ou não vai se perder tudo aos 2 anos, né? A gente garante que as recomendações dos 6 meses vão se manter até os 2 anos, tá certo? E aí, uma pergunta que pode estar surgindo aí na sua cabeça. Os pais vão realmente querer trazer o bebê em todas estas etapas? Porque hoje está muito difundido já o acompanhamento nutricional de bebês na fase de introdução alimentar, aos 6 meses. Mas muitos deles ainda não têm claro na cabeça a importância de se continuar trazendo. Então, por que eu consigo? Por que a maioria dos meus bebês, né, voltam aos 9 meses, voltam com 1 ano, voltam com 1 ano e meio? E porque muitas nutricionistas têm essa dificuldade? Porque os pais não sabem da importância, né? Hoje, na cabeça do país que eu tô falando, foi uma pesquisa que eu fiz entre os meus pacientes, né? Quando eles vêm aos 6 meses, eu pergunto: e aí, você sabe como é que funciona o acompanhamento de bebês? E a maioria deles fala que não, que achava que era só essa consulta e tal. E aí, no final, né, eu sempre falo que a gente vende para a consulta de 6 meses, finalizou a consulta de 6 meses, a gente vende no final da consulta de 6 meses a consulta de 9 meses, finalizou a consulta de 9 meses, a gente vende a consulta de 1 ano, a gente tem que estar em constante venda sobre a próxima consulta, né? Convencendo de uma forma positiva, mostrando a necessidade de que tem que retornar, porque os pais não sabem. Então, os pais vão realmente querer trazer o bebê em todas essas etapas? Sim, se você souber explicar, se você souber falar dessa real necessidade, tá? Eles vêm. O tempo entre as consultas é muito grande, como que eu vou fidelizar? Então, na consulta, né, de 6 meses, no final você mostra. Você vai voltar aos 9 meses por causa disso, disso, daquilo. Mas, até 6 meses e 9 meses, se passou muito tempo, né? E provavelmente, com 100% de certeza, né? Algumas mamães, pais lembram, mas a maioria esquecem, né? Que você falou isso no final da consulta, de que é necessário acompanhamento, né? Então, como é que a gente vai reforçar isso? Primeiro, deixe claro no teu material que você entrega na consulta, quais momentos e etapas precisa voltar ao consultório. Eu já vou mostrar aqui como que eu deixo claro no meu material. E segundo, mantenha o suporte, mantenha o cuidado, né? Mantenha o carinho nesse meio tempo. Então, eu costumo aqui mandar mensagens quinzenais, né? No máximo a cada 3 semanas para os bebezinhos que passaram comigo em fase de introdução alimentar. Então, eles vêm aos 6 meses, a gente faz a consulta, daqui 15 dias eu tô mandando mensagem novamente para saber como é que foi essas primeiras 2 semanas.
Passou 15 dias, eu mando mensagem novamente. Então, eu mantenho o contato, eu realmente me importo com meus pacientes, né? Finalizou ali 8 meses e meio, eu começo a alertar a mãe, olha, tá chegando na hora de a gente voltar a se ver, né? Você gostaria de agendar a sua consulta? E sem vergonha, Nutri, de perguntar isso, porque muitos deles, eles realmente querem, mas eles não se lembram. E o não pode vir também e tá tudo bem, né? O seu papel é mostrar a importância, o seu papel é ofertar o seu serviço. Se algum deles não quiser, tá tudo bem, né? Então, alguns vão sim te deixar no vácuo, assim como me deixam no vácuo, assim como deixam muitas alunas minhas no vácuo, mas de cada 10 vácuos, né? De cada 10 mensagens, 5 vácuos, 5 marcações, né? Então, é importante sim, entre esses passos de consultas, a gente continuar o contato e quando estiver próximo da próxima consulta, a gente alertar essa família, né? De que tá na hora sim de retornar, tá bom? E a terceira pergunta é: como eu consigo mostrar a real importância de cada fase na consulta, né? Então, eu já falei aqui, a cada final de consulta, a gente vai falar da próxima. Mas, geralmente, na primeira consulta, aos 6 meses, eu já explico como funciona o acompanhamento do bebê até os 2 anos, né? E eu deixo isso no meu material que eu entrego para os bebezinhos, né? Para as mamães em fase, né? Que estão ali com seus bebês aos 6 meses. Eu vou mostrar aqui, deixa eu só ver que horas são. Eu vou mostrar aqui, preparem o print, tá certo? Isso aqui é um presentão para vocês. Deixa eu só tirar os comentários para vocês conseguirem tirar um print. Então, aqui é uma partezinha do meu material de introdução alimentar, onde eu reforço ali: comer bem não é comer muito, bebê gordo não é sinônimo de bebê saudável, a minha ideia ali falando e tudo mais. No final, tchan, fases importantes do bebê. Então, aos 6 meses, ele está sentado e sustentando a cabeça. É momento de iniciar a introdução alimentar. Aos 8 ou 9 meses, ele começa a fazer um movimento de pinça com as mãos. Então, a gente deve oportunizá-lo, né, a melhorar esses movimentos, né, trazer cada vez mais a autonomia do bebê, e nesse momento é momento de voltar na Nutri. Aos 12 meses, começa a andar, imitar os pais e querer comer sozinho. Então, a consulta de 1 ano é onde a gente vai falar muito sobre o exemplo, né? Onde a gente vai ajudar essa família a talvez se reestruturar na alimentação para conseguir continuar tudo que eles plantaram até ali, né? A gente vai falar muito sobre a autonomia desse bebê, sobre a diminuição da fome desse bebê e tudo mais. Aos 18 meses, né? Ou seja, 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio, né? O ritmo de crescimento diminui cada vez mais, ele começa a perder interesse pela alimentação. É onde começa a surgir a seletividade alimentar, né? Então, a gente precisa sim reforçar isso para os pais, né? De que vai surgir a seletividade e existem orientações preventivas para isso, né? Para não se perder tudo que foi plantado nessa fase. E aos 24 meses é a fase bem característica do não, né? Eu já fiz uma live só sobre a seletividade alimentar aos 2 anos. Se você não assistiu, tá lá no meu canal do YouTube, né? Então, aos 2 anos é a fase bem característica do não, onde a gente precisa falar muito sobre a seletividade alimentar e orientar esses pais. Porque se aos 2 anos os pais não forem orientados, pode ser sim que essa seletividade continue, né? E tudo que eles plantaram de BLW, de ofertar alimentos sem sal, de variedade, de orgânico, né? Que a gente sabe que é toda uma função, é todo um carinho, é todo um cuidado que os pais têm, né, aos 6 meses. Pode ser que se perca tudo ou parte disso, né, aos 2 anos, porque o bebê começou a ficar seletivo e os pais não souberam contornar. E aí é onde a gente precisa fazer, né, uma conversa para que eles não voltem, não regridam. Por exemplo, o bebê não quer comer, aí eles começam a dar mamadeira no lugar do almoço, né? Começa a se ofertar sobremesa para almoçar,
Todas aquelas coisas que a gente sabe que é rotineiro e a gente vê sempre no consultório, né? Principalmente quando a gente atende crianças maiores. E se a gente tivesse feito esse acompanhamento de forma adequada na fase de introdução alimentar, isso não aconteceria. Então, eu trouxe até um exemplo de uma mamãe que eu atendi. Vou só desativar o comentário aqui bem rapidinho. Então, aqui foram momentos diferentes, né? Então, aos 6 meses, a gente fez a consulta de introdução alimentar, só que ela ficou ali escondidinha no cantinho. Aos 9 meses, a gente fez a consulta presencial, né? E com 1 ano, a gente fez a consulta online novamente. E a cada fase, as necessidades dessa mãe eram diferentes. Né? Então, aos 6 meses, basicamente, havia muita expectativa, né? Ela estava naquela ansiedade de começar e tudo mais, mas ela veio aberta para aprender, né? Aberta para saber o que eu tinha para orientar. E aí a gente foi trocando mensagens no WhatsApp, né? E sempre com a demanda de que a bebezinha não aceitava muito bem as frutas, enfim. Aos 9 meses... né, veio muito forte isso na mãe, de que a bebê não estava aceitando frutas. E foi um momento onde eu escutei essa mãe e falei, olha, ela ainda está em fase de aprendizado, né? Ela ainda está aprendendo os sabores, as texturas. Ainda estamos em tempo de continuar a oferta, de dar autonomia e deixar que ela explore, né? Então, se o foco é comer, o foco está errado. O foco é explorar. E, enfim, acalmei essa mãe aos 9 meses. Com 1 ano... né, ela veio e falou, nossa, como melhorou a alimentação da minha filha, né? Realmente, assim, mudou. Então, era o tempo de ela ter aprendido, né? E o tempo todo que eu estava ali do lado, eu fui confortando essa mãe, eu fui acalmando. Então, a introdução alimentar passa a ser algo mais prazeroso para a família, né? Porque a angústia de ver o bebê comendo é presente em toda e qualquer família que tem bebê em casa. Então, a gente precisa estar ali como literalmente rede de apoio, né? E mostrar para essa família que não é somente saber o que dar para o filho, é saber como conduzir quando as dificuldades vierem, né? E aí, aqui eu trouxe um print da Milena, né? Que é uma das minhas alunas. Que ela falou assim, eu perguntei, você consegue fidelizar os seus bebês? E ela falou, 80% assim volta, viu, Deia? Eu dou uma lembrada nas mães. O que eu falei, né? É uma dica poderosa, precisa lembrar. Eu deixo anotado já na consulta de introdução alimentar quando devo falar com a mãe novamente. E aí eu vou lá, mando mensagem perto de 8 meses, falando sobre o que irá mudar e a importância da consulta. Alguns que atendi pela primeira vez, já com 9 meses, voltam até 1 ano, viu? Ou seja, os pais querem voltar, mas a gente precisa lembrar. E muitas das vezes a gente fica com medo, com receio de estar enchendo o saco, né? Então, assim, nada mais justo. Você deu um suporte, pelo menos é que eu faço. A consulta de 6 meses e o suporte até 9 meses. Eu deixo bem claro. Quando você paga aqui o valor da consulta, mãe, quando você paga o valor da consulta, pai, é aos 6 meses. E o meu suporte via WhatsApp até 9 meses. Pode contar comigo até 9 meses. 9 meses a gente faz uma nova consulta. E quando tá perto dos 9 meses, como a Milena falou ali, 8 meses, a gente dá uma relembrada, reforça a importância da consulta, como eu mostrei aqui o print para vocês, e traz esse paciente novamente para o nosso acompanhamento. Aqui uma fotinho da mim fazendo a parte prática da introdução alimentar, e então eu sempre falo para qualquer tipo de consulta. Amamentação, introdução alimentar, criança, seletividade, sempre a parte prática. Então ela fazendo ali a atividade, eu acredito que seja 9 meses pelo tamanho do alimento, né? Então ela deveria estar ali testando o movimento de pinça que a gente faz na consulta de 9 meses. É muito gostoso, gente. É muito importante, assim, para nossa motivação, essa fidelização, para a gente ver realmente que está dando resultados. Porque no início da minha consulta, no início da minha carreira, desculpa, era basicamente, eu só via os bebês aos 6 meses, né? E adeus, e nunca mais, eu não sabia nem o paradeiro. E isso desestimulava, porque eu não sabia se estava dando certo, né? Então é importante a gente saber fidelizar esses pacientes. Então,
Não adianta ficar esperando partir dos pais a necessidade. Essa é a principal mensagem dessa live, né? É igual Jequiti, né? O Jequiti fica na nossa mente até a gente resolver comprar. Então é isso. A gente precisa mostrar presença, mostrar que se importa e quando estiver perto da próxima consulta, relembrar. E uma coisa que a Mi falou que é super importante, anote, né? Então eu tenho uma planilhinha também dos meus pacientes, então quando eles chegam aos 6 meses, eu anoto a data que o bebê vai fazer 9 meses, né? Ou a data que eu preciso entrar em contato. Então eu sei ali, toda semana eu paro e olho essa minha planilha, essa semana eu vou entrar em contato com fulano e com ciclano, né? Então é importante a gente ter essa organização para a gente não perder esse paciente. Uma vez que esse paciente já te deu sim, as chances de ele te dar um outro sim são maiores. Então vale muito mais. E depois que eu mudei esse pensamento, isso mudou minha vida. Vale muito mais a gente gastar a nossa energia fidelizando o paciente do que buscando novos, né? É muito mais fácil a pessoa que já te deu sim te dar mais um sim, do que a pessoa que nunca te deu sim vir para uma consulta, para um consultório e enfim, e querer te ouvir. Então aproveita os bebês de 6 meses que já se consultaram contigo. Vamos fidelizar, vamos entrar em contato, vamos mostrar a necessidade de voltar. Boa noite, Rosana, tudo bem? E aqui eu trago uma oportunidade, né? Tem como fazer um programa nutricional de introdução alimentar, né? Dá para você fazer ali um pacote, não é pacote, é um programa, né? Com as consultas. Você pode fazer um programa completo, né, de 6 meses, de 9 meses, de 1 ano e meio e 2. Como você pode fazer um programa semestral, então incluindo ali a consulta de 6 e 9 meses, depois de 1 ano e 1 ano e meio, enfim, né? Ou você pode fazer anual, né? Então dá para pensar em várias formas de você fazer o seu programa nutricional com bebês. E dessa forma, né, a gente não precisa nem gastar saliva, né, e energia para convencer esse pai de que ele tem que voltar. Você convence na consulta de 6 meses, vendeu o seu programa nutricional de introdução alimentar, tá feito, né? E aí esse bebê só vai retornar. Eu só tenho um adendo a respeito disso. Quando a gente oferta um programa nutricional, a gente tem que saber onde a gente vai atender esse bebê, né? Porque eu comecei a ofertar esses programas desde do início da minha carreira. E eu atendia num espaço, né? E quando eu vendi o programa inteiro, eu deixei 30% do valor inteiro para uma clínica. Depois eu troquei de clínica. E para aquela clínica, né, eu tive que me explicar que eu já havia feito a venda desse programa, que eu já havia pagado o percentual para outra clínica, né, e que agora eu precisava continuar atendendo. Então ficou uma situação chata para mim, no sentido de que eu estava usando o espaço de uma outra clínica, né, sem pagar o percentual devido a ela, porque eu já havia vendido há quase 1 ano. Então, quando a gente fala de programa nutricional de introdução alimentar, a gente tem que tomar esse cuidado de não fazer programas muito longos quando a gente ainda está muito incerto onde a gente vai atender ou não. Porque se a gente vender aos 6 meses até 2 anos, né, é 1 ano e meio até a primeira e última consulta. E em 1 ano e meio muita coisa pode acontecer, né? Se você tem seu espaço próprio, se você atende a domicílio, aí é tranquilo. Ou se você já está bem instalada numa clínica, num espaço e acha que vai dar tudo certo, né, que não vai mudar de espaço, isso também é possível. Senão você vende, por exemplo, a cada 2 consultas, tá certo? E você pode agregar aos pais aqueles que comprarem o programa nutricional, né? Então você pode agregar, por exemplo, eles têm direito de entrar no seu grupo de introdução alimentar de forma gratuita, né? Eles podem talvez ter acesso a algumas aulas disponíveis, por exemplo, na Hotmart ou em outra plataforma de cursos que você pode fazer ali somente para os pais que comprarem o programa. Eles podem ganhar, quem sabe, um babadorzinho personalizado seu. Enfim, agregue valor para que os pais realmente queiram, né, fazer esse programa nutricional da fase de introdução alimentar e vocês conseguirem, então, fidelizar esses bebezinhos, tá certo? E, por último, eu deixo aqui de missão para quem
está assistindo aqui comigo ao vivo, para quem vai assistir depois. Faça essa venda para o próximo paciente. Então, se você amanhã mesmo vai atender um bebê de 6 meses, de 9 meses, venda já a próxima consulta ou já venda o seu programa nutricional. Mas venda, ofereça a próxima consulta. Ou se você não está com novos pacientes, tente recuperar um antigo que não voltou. Mande mensagem para um paciente antigo, né? Ele veio com 6 meses, você tentou recuperar com 9 meses, não veio. Tudo bem? Manda mensagem para essa mãe, pergunte como é que eles estão, como é que foram esses primeiros 6 meses de introdução alimentar, né? E oferece a consulta de 1 ano, né? Por mais que ele não voltou aos 9 meses, oferece a consulta de 1 ano, explica a importância de voltar na Nutri, né? E veja se vai dar certo. A chance de dar certo é 50%, a chance de não dar certo é 50%. Mas você perde essa chance de dar certo se não se dar um sim, né? Se não acreditar que você vai conseguir. Então, vai atrás, né? Faça essa venda, acredite no poder que é o acompanhamento nutricional de um bebezinho na fase de introdução alimentar. Depois que eu mudei essa minha visão, né, sobre a venda, sobre oferta, sobre mostrar a importância, os meus bebezinhos passaram a ser fidelizados. E agora sim, não vou dizer que 100%, né, porque ninguém fideliza 100% seus pacientes, isso é irreal, né, mas eu já mostrei essa fotinho aqui na live de amamentação, mas eu vou mostrar aqui de novo, né, esse é um dos pacientinhos que voltou, né, veio na amamentação, veio aos 6 meses, veio aos 9 meses, veio com 1 aninho, né? E tá vindo, né? Porque sim, eu mando mensagem, sim, eu lembro, sim, eu falo da importância, sim, eu dou importância, eu dou muito carinho para essa mãe, para essa família. E eles não nos largam quando a gente realmente faz um atendimento de qualidade, com amor e com muita atenção. Tá certo? Então, queria agradecer por todo mundo que assistiu esse vídeo, espero ter ajudado você aí do outro lado, que tá aí com dificuldade em fidelizar esses pacientinhos da fase de introdução alimentar. Espero que eles voltem, né? E traga muita alegria para você, Nutri, e realização enquanto profissional. Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade. Eu vou só novamente lembrar, se você não se inscreveu no evento Jornada Passo a Passo na Nutrição Infantil, se inscreva. Um evento 100% online e gratuito, que vai acontecer do dia 6 a 12 de setembro. No meu link da bio tem todas as informações para você se inscrever. São 3 aulas inéditas, comunidade no Facebook, vai haver muitos sorteios, brindes e enfim. Espero você nesse evento e espero ter colaborado com essa live também, tá bom? Tchau, tchau!